pessoal, tudo bem? Estamos em mais um Prevcast e hoje o nosso assunto é voltado para quem está começando, quer escutar uma história motivacional, uma história que vai te inspirar a começar em algo que você goste ou que você tenha começado a fazer desde criança, que é o caso, desde criança não, mas desde adolescente, né, Débora? Que é o caso da Débora, minha convidada hoje. A Débora Dias, ela é formada em letras, em jornalismo e atua 15 anos em comunicação, mais da metade da vida dela. E eu acabei de descobrir essa informação e tô chocada. Débora, seja bem-vinda. Ai, muito obrigada pelo convite. Eu também não paro para analisar muito esses números, sabe? Mas tenho um coração quentinho, assim, a comunicação é minha paixão, então... foi bastante tempo, parece que foi ontem, menina. Ô, Débora, você fez letra, jornalismo, mas você tá na comunicação antes de tudo isso, né? Antes de tudo isso. Como foi? Comecei com teatro. E eu falei isso nos meus stories essa semana. Quem me vê falando assim super acha que eu sempre... Nossa, comunicadora raiz. Não. Da família eu era a tímida, assim, que não... Minha família é bem grande, então eu tinha primas que faziam as piadas e cantavam e dançavam. Eu era aquela que ficava quietinha no canto assistindo e pensando como ela consegue, né? Então, desde criança eu era bem mais quietinha. E aí, na escola, tive contato com o teatro e começou. Aí eu fiz teatro e no teatro eu me descobri. A minha professora era incrível e ela me colocava nos personagens que mais exigiam, assim, desenvoltura. Aí eu me encontrei, falei, cara, o palco é meu lugar. Então, fiz teatro com 10, 11 anos. E foi você ali é que daqui de começou, nunca mais Cascavel? parei. Eu Isso sou aqui de em Cascavel. Tupanci. Você é uma cidadezinha perto de Cascavel, Isso. menor que Cascavel, né? Bem menor, tem 8 mil habitantes. E lá que você encontrou o teatro? Isso, era um Caraca. projeto de final de semana, assim, aulas aos sábados. Não era na escola, né? Então era uma atividade particular. Eu lembro que na época era, acho que R$15 por mês. Mas pra época, não era uma coisa assim que todo mundo podia fazer. Então, sou muito grata aos meus pais, principalmente por essa atividade que mudou minha vida. E aí você entrou no teatro. Acabou Com o 10 curso, anos. chorei, falei, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu senti tipo uma abstinência, assim, sabe? Era no teatro que eu me realizava mesmo, no palco, e decorando o texto e fazendo as coisas, era maravilhoso. A minha professora de teatro, a Ivete Bozaski, ela é mãe da Daphne Bozaski, e hoje ela é uma atriz global, as Five. A Daphne, a mãe dela foi minha professora de teatro. Olha que louco! Mas tem muito talento aqui na nossa terra, viu? Gente, eu tô chocada. Mas isso você tinha 10 anos e já plantou aquela sementinha do talento. Isso, aí foi semeado, né, e cultivado na escola. Porque aí depois dessas apresentações no teatro, toda apresentação eles me chamavam para ser a mestra de cerimônias, ou para declamar alguma coisa, ou para apresentar. Eu sempre estive envolvida nas atividades. Era dança, era apresentação, era declamar poesia. Eu era sempre da vibe artística lá da escola. Cara, isso é muito legal e é muito, muito, muito interessante trazer a sua história, porque eu estudo muito sobre essa questão, né, de talento, como que a gente descobre, e nos estudos sempre é falado que o talento, o que você sabe fazer muito bem, ele se mostra quando você é muito novinho. E aí vem você e fala, não, com 10 anos eu descobri que meu talento era comunicação e tô nisso até hoje. Não, e o mais louco é o quanto eu tentei fugir disso a vida inteira. Por quê? 10 anos, tá. Daí logo depois, eu entrei com 14 para 15 anos no rádio. Porque aí eu tentei buscar alguma atividade que fosse parecida com o que eu experimentei no teatro, né? E aí minha cidade inaugurou uma rádio comunitária. E aí foi lá que... E você falou fazer o quê? Você fazia o quê? Eu comecei ajudando o meu namorado da época. Eu namorava novinha, 14, 15 anos. E ele tinha vozeirão, assim, era cantor. E aí ele foi convidado, porque na época ainda, locutor era quem tinha vozeirão. O rádio mudou muito, né? Então hoje é quem comunica, agilidade, é mais dinâmico. Não tem mais aquele... Eu achava, eu não tenho voz de locutora, entendeu? Então eu achava que eu nunca ia me encaixar. E ele foi convidado, só que ele não entendia nada de música, nada de nada. E eu era apaixonada por rádio, por música. Então eu ouvia várias rádios, então eu ficava meio que roteirizando pra ele. Fala isso, toca tal música e tudo mais. E aí surgiu uma oportunidade de um programa no sábado. Como era eu que meio que roteirizava tudo, eles me chamaram pra fazer um teste.
E foi assim que começou. Num sábado, eu fazia o meu primeiro programa de rádio, foi sábado à tarde, do meio-dia às 2h. Eu tinha 15 anos e chamava Túnel do Tempo. Então, eu tocava Beatles, nossa, só as melhores bandas do passado, assim, era incrível. E eu com 15 anos com esse repertório, não era tão ágil, assim, a questão da internet, né? Hoje a gente tem mecanismos de busca bem mais práticos, né? Sim. E aí mesmo a comunicação batendo na sua porta, você falou que formou em letras, em jornalismo, então você foi tentando dar aquela esquivada. Porque essa parte mais artística, confiar no nosso talento, a gente demora a ter a maturidade de confiar nisso. Eu estou num processo ainda de aceitação. Não, eu sou isso aqui e é daqui que vai vir a minha renda. Porque a sociedade, bem na nossa vez, mudou muito mais rápido. A gente acompanhou o lançamento do iPhone. Então, na minha época de criança e adolescente, não tinha tudo isso, mas a gente foi tendo acesso a tudo isso muito rápido. Então, nos 15 anos que eu tô na comunicação, foi desde o disquete até o CD, e já foi atravessado pelo MP3 e MSN, e hoje a gente atende o pessoal pelo WhatsApp e pelo direct do Instagram. Então, naquela época de tomar as decisões, eu queria algo que fosse mais certeiro. Então, eu fui para letras porque, meus pais não têm muita condição, né? Eu não teria uma bagagem para me acompanhar. Então, eu teria que fazer algo que já me desse um emprego. Foi nesse pensamento que eu fui. Não, eu vou me formar e eu já vou ter um emprego. Fui pela segurança, né? E também porque letras eu achava um curso bem prático no sentido de básico. Então, se eu fosse fazer direito, se eu fosse realmente conseguir fazer jornalismo, eu estava preparada, eu não seria perdido, digamos assim, né? E no ano que eu prestei vestibular também, saiu toda aquela história, jornalista não precisa mais de diploma. Então, tudo foi minando bem na minha vez para eu ir reto naquilo que eu queria. Só que eu nunca larguei o rádio. Então, eu ficava aqui buscando sustento em outros lugares, mas o meu trabalho era a minha paixão, sempre. Então, agora encarar ele como um trabalho, sim, que vai trazer uma renda, que eu vou realizar meus sonhos por aqui, é um processo muito recente para mim. Até a primeira vez que eu vou falar sobre isso. Nossa, tô chocada. Uhum. Apesar que, assim, letras foge um pouco da comunicação, mas não muito, né? Porque Não, o professor total. nada mais faz do que comunicar. Sim, e principalmente no curso a gente aprende não é o falar certo. Primeiro, que não existe o certo e errado, mas o adequado e inadequado para cada situação. Conhecer a cultura, conhecer como isso é formado. Então, hoje no rádio eu uso sotaques, né? E aí a pessoa até acha que eu sou do Rio, de onde eu sou, porque eu gosto de brincar com isso. Isso eu aprendi lá em letras. Como que formava esses sons, por que os sons são diferenciados, como eles são escritos. Então, a gente tem matéria disso. Tudo que eu fui aprendendo é bagagem para eu apresentar hoje, seja os cerimoniais, seja rádio, seja TV. Então, nada é perdido, né? Tudo que a gente vai aprendendo, a gente vai somando, vai se tornando um profissional melhor. E aí, quem vê de fora acha que foi assim. Não, é uma construção, a gente está sempre... Essa troca nossa aqui já vai levar muita coisa de bagagem pro meu programa, pode ter certeza. Então, é assim, eu vou encarando a vida assim. O que eu posso aprender aqui? O que eu vou levar com isso, sabe? É aquela velha história, né? Do dia pra noite que a galera de fora vê, normalmente levaram muitos anos pra serem construídos. Exatamente. E esses tempos escutando um podcast também, não lembro de quem, a pessoa falou muito isso. Falou, é muito comum, e nessa geração que tá vindo, tá mais comum ainda, achar que tudo tem que ter muito certeiro ou que é desperdiçado. Não preciso disso, não faz sentido. Mas olha só, como tipo um curso que você fez pra tentar fugir do seu talento, na verdade ele só fortaleceu mais ainda o seu talento, porque você soube utilizar os aprendizados que teve lá pra fortalecer isso, né? E principalmente pessoas, né? Qualquer lugar, qualquer curso que eu vou fazer, eu vou conhecer alguém. E é isso que vai te transformar numa pessoa diferente, num profissional diferente também. Então, quando alguém me pergunta, vale a pena fazer faculdade? Pelas pessoas que você vai conhecer, vale muito a pena. Então, não quer dizer que lá vai estar a resposta dos seus problemas e você vai sair de lá ganhando um salário. Não. Tem pessoas que fizeram faculdade e hoje têm uma condição incrível, e tem pessoas que foram reto empreender e também tem uma condição incrível. Então, é muito de como você aproveita essas oportunidades, mas eu acho que as pessoas que você conhece mudam muito o jogo também. Eu falo que o ambiente que você vive, ele vai ditar muito o caminho que você vai seguir, não adianta.
Então, se você tá em um ambiente de crescimento, se você tem um ambiente que te traz pra cima, que te impulsiona, você vai, senão você trava. Isso foi um dos fatores pra eu decidir o que eu ia fazer, né? Porque daí chega naquela hora de, quem eu vou ser da vida? Eu lembro de criança, eu queria ser atriz. Aí depois eu fui entender, nossa, como que eu vou ser atriz, né? Aí esses dias me veio, nossa, e se eu tivesse apostado mais nesse sonho? Onde que eu podia estar hoje, né? Mas Tupãssi, 8 mil habitantes, eu fui pelo lógico, tipo, sem chance, garota. E aí eu lembro que tinha as questões de testes de modelo também, né? Então tem muito um padrão, assim, que tinha naquela época. E aí cheguei a fazer um curso e tal, eu lembro a minha altura não me ajudou, né? Você me entende, né? Entendo. Ele já não passa nem pro básico ali de foto. Gente, mas eu sei falar, não adiantava. Então, essas etapas, assim, mas é muito legal, porque uma porta fechada aqui vai abrindo outra, então é muito legal. Eu sou muito fã, assim, de como tudo foi se encaixando, sabe? Porque se alguém me perguntasse 20 anos atrás, 15 anos atrás, que eu abriria o microfone para falar para Curitiba, hoje o meu programa é como se eu estivesse em Curitiba apresentando. Saída de Tupãssi? Nunca imaginei. Falando de Cascavel pro estado inteiro? Nunca. E às vezes eu tô ali fazendo isso, eu falo, caraca, olha que legal. Olha onde eu cheguei. Olha isso, né? Porque, como você comentou, a nova geração, principalmente, tá muito no imediato. É pra agora, é pra ontem. Não tá divertido o suficiente. Nem tudo é divertido o suficiente, sabe? Mas eu tenho um pouco esse anseio. Parece que a gente não quer mais acompanhar o processo e fazer. A gente quer uma fórmula mágica pra ontem, né? Então, eu nem sou velha demais pra julgá-los e nem nova demais pra acompanhá-los. Eu tô bem no meio. Eu tô aqui, será que eu tô certa mesmo? Será que eu não devia estar gravando um TikTok diferente? Eu penso isso às vezes. Eu penso, mas e se eu né, tivesse criando um conteúdo? Porque as pessoas brotam e estão criando conteúdo bem nichado e tem um crescimento. Eu tô aqui travada. Então, eu fico me policiando, tenho feito terapia para não ser tão exigente comigo mesma, mas entendo que esse perfeccionismo, essa autocobrança me fizeram uma profissional diferente também. Então, tô no ponto da gratidão, mas também tô naquele ponto de analisar assim, calma, workaholic, vamos dar uma segurada, entendeu? Tô nesse ponto da vida. É tentar encontrar, né, o equilíbrio não existe, a gente sabe, mas é tentar dosar isso do ser perfeccionista demais, ser workaholic demais, ou não vou deixar a vida me levar, porque realmente a sociedade ensina, o momento que a gente vive é um momento onde tem cobrança de todos os lados, né, tem cobrança pelo que você faz, pelo que você não faz, do jeito que você faz, do jeito que você não faz, a gente tem o tempo inteiro dezenas de cobranças e a internet potencializa isso cada vez mais, né, então você tá deitada, abre o Instagram, tem, sei lá, 77 pessoas trabalhando. Você fala, caraca, estou perdendo tempo. Não, e malhando. E malhando. E comendo bem. Dieta. E a gente ali. E a vida feliz, incrível, exatamente. Meu Deus. Maldivas. Viagens, exatamente. Exatamente. É isso. Tá, e aí, você fez letras, formou, por que jornalismo? Porque, apesar de já estar na comunicação, tem sempre uma cobrança social, né? Então, tinha muito aquilo. Eu sempre senti muito porque além de ser uma área que antes era muito masculina, né? A gente, como profissional mulher, tem uma cobrança extra, uma dose extra de cobrança. Então, eu fiz o jornalismo mais para ter o papel. Para se alguém dissesse, tá bom, o diploma que você quer, tá aqui, ó, nessa moldura. Tem esse aqui de letras também, se precisar. Então, eu sempre me cerquei muito. Eu queria que o meu conteúdo viesse primeiro. E quando a gente tá na mídia, é muito comum eles te julgarem pela capa. Tanto é que hoje, com calma, eu analiso. Mas quando eu cheguei em Cascavel, eu tive a oportunidade de trabalhar na TV de cara. Mas eu tinha um preconceito comigo mesma. Eu tinha esse preconceito de... não, se eu for trabalhar na TV, o povo vai achar que eu não sou... Não sou tão boa assim. Porque na TV, o que eu conhecia de mundo de TV, né? Tinha um teleprompter, digamos assim, né? Você poderia ler o que estava fazendo. E no rádio, é da sua cabeça, é no instantâneo. Então, eu tinha essa visão. Não, deixa eu crescer aqui, pro pessoal ver que eu realmente tenho
conteúdo e depois, se surgir uma oportunidade, eu faço TV. Mas eu me barrei de várias outras oportunidades porque eu tinha medo do julgamento. Tinha medo das pessoas dizerem assim, ela tá na TV? Quem que colocou ela na TV? Como que ela chegou aqui? Como eu não estava formada ainda, eu não tinha esses respaldos, sabe? Então, eu fui buscando sempre me proteger da opinião alheia. E, bem, no fim, não adianta nada. Vou julgar igual. Mas agora eu tenho a maturidade suficiente de conseguir respirar e lidar com isso. Mas já sofri muito. Nossa, eu lembro quando eu vim morar em Cascavel, você vem de cidade pequena, né? E aí os costumes são diferentes. Eu tinha medo de ser vista em público, por exemplo, com outros homens. E como a gente trabalhava em rádio, todo final de semana tinha um evento, tinha uma promoção. Eu lembro de eu, uma amiga e a mãe dela. Sempre o nosso trio nos eventos. E até para tirar uma foto ou qualquer coisa, a gente cuidava quem estava em volta, perto de quem a gente estava. Então, a gente tinha muita preocupação com a imagem, com o que iam dizer de nós. Sempre blindando esse nome, né? E hoje eu também entendo a importância de você cuidar da sua marca, do seu posicionamento. Mas eu fazia isso, como diz, eu falei isso para minha terapeuta essa semana, no orgânico, eu fazia isso no orgânico. Não sabia que tinha que fazer isso, né? Acabou. Naturalmente. Aconteceu, Deus iluminou, aí deu tudo certo. Foi isso. Você citou um ponto, né, que principalmente por ser mulher e por ser um ambiente muito masculino, precisava se provar o tempo inteiro. E esse é um assunto bem delicado, mas muito realista, de como que, por mais, né, que eu entenda, várias pessoas talvez não vão concordar, vão achar que não é assim, mas existe essa diferença de que, normalmente, mulheres, a gente precisa se provar 2 vezes, né? Não é, por exemplo, você na TV. Se alguém, talvez um homem entra, é tipo, nossa, que legal, olha só, o João entrou na TV. A voz dele é ótima. Incrível, ele tem muito talento. E mulher não, o que será que ela fez? Com quem será que ela saiu? Exatamente. Então, infelizmente, ainda existe. acontece. Então, eu tinha esse medo. E faz muito sentido isso. E daí é onde a mulher entra começa a se provar. E aí a gente vai se cercando. Eu sempre falo para as minhas alunas, mentoradas, falo, gente, a maior arma que vocês têm para se proteger é o conhecimento. Então, se cerquem disso. Não adianta achar, né, que sei lá, vai ser a estética, vai ser o talento. Infelizmente, hoje, na nossa sociedade, é o conhecimento. É o conhecimento, é o resultado e é papel, é diploma. Então, a gente acaba se colocando, né, indo para uma faculdade, fazendo tudo, simplesmente eu falo, olha, tá aqui, você não pode... Eu fui com essa intenção, mas depois as pessoas que eu conheci também fizeram a diferença. Então, dizia assim, eu aprendi a falar no microfone, você aprende um pouco de técnica e tudo, né? Mas o maior tesouro da faculdade são os meus amigos, que são excelentes profissionais. Então, e agora alguém me pergunta, alguém de cada área, do marketing, da assessoria de imprensa, tem sempre um amigo que se especializou, então isso é muito legal, a gente tá sempre conectado ali. E, Débora, você saiu de cidade pequena, veio para uma cidade grande. Quando você veio, você já tinha alguma certeza aqui ou você veio arriscar a vida? Vamos ver qual é. Vamos lá. Eu era a única que fazia UniOeste de Tupãssi no período da manhã. Então, não tinha transporte para vir. 1 ano eu consegui vir. Aí o pessoal deixava a galera da FAG, da Unipar, de todas as outras faculdades são na outra região, e eu era a última a chegar lá na UniOeste. E bem no fim ficou insustentável esse transporte. Não tinha pessoas suficientes para me acompanhar. Então, eu não ia ter mais transporte para estudar. Aí eu fui obrigada a me mudar. Chorei tanto, mas tanto. Não foi por me mudar, foi por sair da rádio. Então, antes de ter que sair, na época tinha divulgadores que levavam CDs nas rádios para divulgar um artista novo. E um deles me levou um cartão, que era do Edson Pelissari, que na época era diretor artístico da Tarobá FM. A Tarobá era bem nenenzinha, tinha acabado de lançar. E daí ele me deu esse cartão e ele falou assim, olha, por que você não manda o material lá? Tá aqui, né? Falei, vai que, né? Tinha um e-mail, daí eu gravei umas notícias, gravei simulando a apresentação de um programa e mandei esse e-mail. Só que o nome do Edson é com I, tipo, não é o Demudo. E aí eu liguei para perguntar se ele tinha recebido. Daí a minha ligação já foi assim, oi, eu não sei se é Edson ou Edson, mas eu te mandei um e-mail, quero saber se você recebeu. Ele, sim, recebi. Você não quer vir conhecer a rádio? Eu falei, claro que eu quero.
Beleza, menina. Igualzinho eu vim aqui hoje conversar com você. Você falou, vamos conversar. Eu imaginei mais ou menos uma coisa, beleza. Quando ele falou, vem conhecer, eu falei, vou lá conhecer, olhar a parede, olhar a estrutura. Foi isso que eu vim fazer. Eu não preparei nada. Nem ouvi a rádio pra saber as vinhetas, nada. Aí chegou ali, ele falou, entra ali naquele estúdio. E dele falar, menina, me colocaram num teste assim, ó. Na hora, vai, beleza. Falei, devia estar tremendo tudo. Fiz o teste ali e fui pra uma salinha. Aí fiquei esperando ali uma meia hora. E aí, quando eu saí dessa salinha, na época era o Márcio Pina. O Márcio e o Edson começaram a conversar comigo. Na verdade, eu fiquei sentada assim e eles conversando. Dá pra ela fazer tal horário, né? Dá pra ela fazer aquele horário lá também. Mas se ela fizer o horário e tal... E eu aqui, tipo assim... Gente, ela sou eu? É sério que eles estão... Gente, eu saí de Tupanci pra vir aqui conhecer o negócio, sabe? Não calculei. E aí, no final da conversa, eles falaram assim, não, então a gente entra em contato. Eu lembro dele falar essa frase e eu fazia assim, entendi, eles só estavam, né, fazendo uma social legal. Capaz que eu vou trabalhar aqui. E nisso, eu voltei pra Tupanci e era a minha última semana na rádio, porque eu tinha que me mudar, não ia ter mais transporte pra estudar. Aí chorei. Falei, o que eu vou fazer? E a Rádio T, na época, era ali no Trevo do Carelli. Eu lembro de passar e ver um outdoor e falar, aqui pertinho da Unioeste, eu vou ali, nem que seja pra limpar o chão, servir um cafezinho, eu vou trabalhar perto da rádio de algum jeito. Essa foi a minha ideia, né? Aí eu me mudei, me despedi na sexta, me mudei no sábado. Na segunda de manhã, o número 45 me ligando, em Tupanci DDD 44. Falei, quem será, né? Muito bicho do mato, cara. Eu tinha medo de atender, imagina. Daí eu atendi, daí era o Edson. Ele falou, você pode vir aqui pra ver a tua documentação. Cara, não tinha luz na minha casa, não tinha móveis. Eu tinha literalmente saído de uma rádio na sexta. Me ligaram da outra na segunda-feira. Eu surtei, assim. Foi muito louco. E aí já comecei. Eu achei que eles iam me colocar de madrugada. Não, comecei no horário do meio-dia ali. E já participei do primeiro Ibope. Não imaginava que era pesquisa de audiência. Nada. Eu já entrei fazendo, já entrei acontecendo. E nunca mais parei. Mas foi assim. Só perrengue. Quem me acompanha no Instagram sabe que assim, é um perrengue atrás do outro. E a gente vai sobrevivendo. Gente, na verdade é o estar preparado para as oportunidades, né? E o ir buscar as oportunidades. E o mentalizar também o que você quer, o poder que tem isso, você... Falei, não, eu vou trabalhar numa rádio ainda, eu vou trabalhar. E eu coloquei a Rádio T no meu caminho, eu fui trabalhar lá depois. Mas aí depois eu encaixei e falei, caraca, era essa rádio que eu queria vir e tô aqui. Muito louco, muito louco. E hoje você... é uma contratada da rádio ou você meio que empreende na rádio? Eu sou contratada, mas eu também posso empreender. Então, eu sou contratada como comunicadora, que é a parte tanto de fazer a técnica ali, quanto apresentar. Mudou a legislação, enquanto eu estava ali. Antes eu era locutora, e aí você ganhava um auxiliar por fazer a mesa, que a gente chama, né? Uhum. E depois mudou a função para comunicador, que agora o comunicador tem que falar e fazer a técnica. Então, eu sou registrada dessa forma, mas aí tem a parte de anúncios, né, de venda. Então você, na verdade, você então também empreende Isso. Com a sua marca, né? Posso sua marca vender. pessoal. Uhum. Eu posso me vender, posso vender outros horários, mas hoje a questão da marca tá muito mais forte, especialmente pelas redes sociais, né? Então, vai conectando tudo. E é muito novo pra mim, viu? Não tenho tanta bagagem pra falar sobre isso. A questão de me usar como marca. Eu sempre vesti outras camisas e sempre fortaleci times. Eu adorava equipe. Onde vamos? Pra onde vamos? Assim, né? Então, estar Tarobá, estar Rádio T era o que me deixava segura. E agora, bater no peito e falar, não, minha logo, minha marca, minhas cores. Paleta de cores, socorro, paleta de cores. Tô nesse nível, é assim. Então, é muito novo, porque foi um processo de amadurecer também. Porque eu me sentia insegura Parece que é mais confortável você defender uma marca, estar no escritório, estar com a carteira assinada. É falsa segurança, né? Que acaba sendo uma prisão também. Aí, quando eu vejo o pessoal começando agora, investindo num nicho e criando conteúdo e estourando da internet, eu falo, cara, que legal.
é isso. Nossa, que bom, sabe? Fui conversar com os acadêmicos de jornalismo, fui convidada para falar com eles e eu joguei muito isso. Gente, na minha época, você tinha que escolher qual veículo você queria trabalhar. Hoje, vocês são o veículo. Já comecem o veículo de vocês aqui, já escolham algo que vocês queiram especializar, porque todo mundo está criando conteúdo hoje. Mas o jornalista, ele tem as ferramentas melhores, ele tem o melhor jeito de dizer aquilo, ele tem como estudar. Também tem a questão social do comunicador, né? É você levar à luz questões que talvez outras pessoas não abordariam. Então, a essência do jornalismo, ela precisa se manter. E tem como eles fazerem isso sem ter que seguir um editorial de uma revista, seguir o editorial, o jeito de falar de uma rádio. Então, isso é muito legal. A rede social tá potencializando demais isso, o que né? que E abrindo muito leque. Só que muitos veem a rede social como o terror. Ah, vai acabar com a nossa profissão. Eu já vejo que ela abre um leque absurdo, assim. Mas é isso. Enquanto uns veem o copo meio cheio, outros veem o copo meio vazio. Ela abre um leque de você poder empreender e fazer o que você quiser, na verdade, né? Se você quer trabalhar só fazendo propaganda pra alguém, só fazendo publi, só fazendo... Enfim, o leque é muito gigante do que você pode fazer dentro da rede social. E... Hoje eu vejo mais, né, você utilizando bastante sua marca e sendo cerimonialista e fazendo propaganda. Você comentou que isso é muito novo. Mas isso aconteceu também de maneira natural? Foi acontecendo e você foi sentindo o movimento e foi falando, acho que eu vou encarar isso? O cerimonial de formatura eu faço há 5 anos já. Então, mais a parte de publicidade do Instagram, que sempre me convidaram e eu ficava assim, sabe? Pelo digital influencer, eu via algumas coisas que eu não concordava. Então, eu ficava assim, não, eu não vou ser isso. Hoje eu entendo melhor que existe esse jeito de trabalhar e esse jeito. Então, eu me abri para essa leitura. Mas, ao cerimonial de eventos, eu fui da comissão de formatura da minha turma. E aí, fui entrando em contato com as empresas, coincidiu que eles já me ouviam na rádio. Falei, deles, você faz? Faço. Aquela, né? Faço. Depois eu descubro como é que eu faço. Mas na hora faço, tudo. claro. Só me dá uma oportunidade pra você ver o quanto que eu faço. E foi isso, menina. Eles me deram uma formatura pra fazer. Eu lembro que eu tava... Nossa, eu queria muito apresentar a formatura atrás da cortina. Sabe onde a banda fica lá antes de abrir tudo? Uhum. Era lá que eu queria. Então, foi um tempo pra eu me soltar e ser eu. Aí, hoje, nessa temporada de 2023, o Enio, um beijo pra ele, que foi quem me deu a oportunidade, falou. Ele falou, preciso te falar uma coisa. Queria muito levar você para outras cidades, para você fazer outras praças, porque o jeito que você faz é diferente. Eu falei, então eu preciso te agradecer porque você me fez estar aqui hoje. Ele, mas vamos combinar. Não era assim, não. Ele falou, eu falei, eu sei, né? Todo mundo aprende. Vocês me deram o espaço para aprender. Então, eu aprendi fazendo também. E hoje eu amo. Amo as formaturas, é onde eu fico mais confortável. Eu faço casamentos, faço desfiles, faço eventos esportivos. Mas a formatura é muito meu terreno, assim. Eu fiz 2 faculdades. Eu sei como vocês passam perrengue. Então, vamos comemorar, entendeu? É mais ou menos isso. Eu acho que a gente vai muito bem naquilo que a gente conhece com propriedade. Igual você, eu vejo você falando dessa parte técnica. Eu falo, meu Deus, essa menina realmente gosta desse negócio. Porque aí você fala com tranquilidade e com paixão, entendeu? Então, esse é um ingrediente totalmente principal, assim. E, Débora, a gente revisitou, né, bastante sua história, e você teve que pensar e olhar e relembrar muito. Hoje, quando você para e olha para toda essa trajetória que você traçou, qual é o sentimento? Gratidão. Eu vejo cada perrengue por que aconteceu. Então, eu acho muito legal, porque eu tô naquela fase de rir do que passou. Igual esse exemplo, né, da formatura, de coisas como eu falava no rádio, como eu impostava a voz, como que, nossa, eu me vejo assim tão boba em algumas situações, tipo, menina, como que você não viu isso acontecendo, sabe? Mas não é num ar de peso, sabe? Eu analiso a história hoje como, que bom que eu passei por isso, que bom que eu aprendi isso já. Naquela época eu fiz tal coisa, o que eu devia fazer melhor agora que eu aprendi, sabe? E nesse processo todo, o autoconhecimento, inteligência emocional foi o que fez a vida fazer assim.
né? Porque antes eu ficava muito no sofrimento do que os outros vão pensar. Então, eu fui uma profissional que fui buscar a bagagem do conhecimento para ter uma defesa. Mas, ao mesmo tempo, eu achava que não dava bom o suficiente ainda. Porque é isso, você tá sempre se protegendo, você fala, ué, será? Não tá bom ainda, não tá bom ainda, não tá bom ainda. E depois de me conhecer melhor, hoje, aí tudo aquilo que foi acumulado de conhecimento pôde ir para várias áreas. Por isso que eu faço rádio, TV, internet, cerimonial, vambora. Podcast agora, tá demais. Pode pôr, já sei fazer podcast também, pessoal. É sobre isso. Muito bom. E, Débora, é muito legal saber que você olha para sua história e você sente essa gratidão, sente esse carinho. Saber olhar para o passado e aprender com ele é o que motiva, né? Eu falo que dor mais reflexão, mais essa análise é o que traz o progresso pra gente aprender o próximo passo, saber exatamente o que fazer. E pra gente encerrar, eu queria que você deixasse uma dica pra galera que tá ouvindo, pensando assim, na sua história tem muitos pontos legais. Então, Obrigada. Você poderia se vitimizar muito por ser uma cidade pequena, ai, não tem oportunidade, nada chega aqui. Sei lá, você poderia ter desistido da faculdade porque, não tem mais como eu ir, ninguém faz faculdade de manhã. Então, tem muitos pontos onde você mostrou muita coragem do tipo, não, beleza, não tem ninguém, eu vou fazer, eu vou, eu resolvo, eu aprendo, eu descubro. Então, eu gostaria que você deixasse uma dica pra galera, realmente nesse sentido, tipo, poxa, por mais perrengues e pedras e coisas que aconteçam no caminho, como que essa pessoa deve seguir? O que ela tem que levar em conta? Ai, que pesado isso de dar Você viu que dica. profundo? Nossa, é uma responsabilidade, mas vou compartilhar pelo que eu vivi, assim. Segue a sua paixão, não esconde esse talento que você faz o que seu coração manda fazer, sabe? Mas usa da racionalidade, busca a bagagem do conteúdo. Porque quando você junta esses dois fatores, o que faz os seus olhos brilharem e mais o conteúdo para te dar respaldo, não tem erro. E aí você foca em você. Eu nunca foquei nos outros. Como que eu vou ganhar? Eu vou entrar em tal lugar, tirar tal pessoa. Que é muito isso. Eu vejo que algumas culturas fomentam a competição. E eu não acredito nisso. Em nenhuma emissora que eu entrei, nenhum programa que eu fui fazer, nenhuma oportunidade de trabalho, eu precisei tirar alguém para chegar. Foram construídos espaços para que eu chegasse. Programas novos, frequências novas. Então, você vai construir o seu espaço e as oportunidades, elas vão surgir se você estiver preparado também. Então, não vai cair do céu, entendeu? Busca, estuda, se aprofunda, não desiste. Procura fazer o bem, que ele volta. Às vezes dá um desesperinho. Você fala assim, sério. Porque aqui eu contei a parte bonita, tá? Se quiser um dia falar só de perrengue, a gente fala. Porque a vontade de desistir, ela já bateu várias vezes. Porque parece que você tá sozinho nesse mundo. Parece que tem uma legião ali só pra puxar o teu tapete. Mas não. Confia, não vale a pena ir pro outro lado, porque quando você segue certo, sempre volta. Toda essa energia que você aplica, o conhecimento que você adquiriu, as pessoas que você conheceu, vão moldando quem você vai ser ali na frente. Então, se eu puder deixar uma reflexão, quem você quer ser ali na frente? Quem você quer ser daqui 2 anos, 5 anos? Você vai ter orgulho? Vai olhar pra trás e vai dizer assim, que legal que eu passei por isso. Andei de ônibus, andei a pé, andei na chuva, e hoje eu tô rindo. Nossa, eu não tinha os 2,40 do passe do busão, eu não tinha. Eu fui a pé da União Oeste até Tarobá. E é isso, rindo, né? Também olhando algumas pontos que eu podia fazer melhor e construindo um projeto futuro. É isso. Nossa, eu tô muito feliz pelo seu convite, de verdade, mas eu não tava preparada. Eu tô muito feliz com a sua história. Eu acho que a minha história tem muito... Se a galera que escutar... Sabe, escutar querendo aprender, tem muitos pontos, muitos insights, muitas coisas pra se inspirar, muitas coisas pra pegar como base, muitas coisas pra, sabe, olhar e falar, tô reclamando disso, olha só, olha a história que foi criada em cima disso. Então, tô muito feliz com a sua história, muito obrigada por compartilhar, muito obrigada por ter aceitado esse convite. E espero que você volte mais vezes. A gente pode fazer só de perrengue. Perrengue chique. Que daí eu pontuo. Nossa, a gente já pode criar esse programa, perrengue chique. Com certeza. Dias. Tenho várias histórias. Obrigada, Débora.